No casamento da minha filha, o noivo dela puxou a cadeira no exato momento em que eu ia me sentar e, claro, fui parar no chão, em meio às gargalhadas dos convidados. Seu lugar é aí mesmo, no chão, disse ele em tom de brincadeira, mas me deixando com a cara no asfalto, digo, no tapete da festa, na frente de todo mundo. De repente, o pai do noivo se levantou, me olhou como se tivesse visto um fantasma e murmurou: Senhor? É o senhor? Aquele instante virou a maré. O guincho dos freios cortou a noite fria de inverno, pneus deslizando como sabão no asfalto molhado. Uma porta de carro bateu com tanta força que até as janelas da garagem tremeram. Deixei minha chave inglesa cair, óleo espirrando no chão de concreto, quando Camila entrou pela porta lateral, toda elétrica. Pai, você não vai acreditar! Ela parou no meio da frase, quicando na ponta dos pés, igual fazia quando tinha 7 anos e guardava um segredo tão grande que parecia que ia explodir. Limpei as mãos num pano manchado de graxa, semicerrando os olhos contra a luz branca da lâmpada fluorescente. A Harley antiga que eu estava remontando ainda estava só pela metade. Peças do motor se espalhavam pela bancada como confete de carnaval. O que foi, filha? O que te deixou tão animada? Perguntei, endireitando as costas e sentindo aquela dor já conhecida de quem passa horas curvado sobre parafusos e engrenagens. Os olhos dela brilhavam mais que o anel de noivado, faiscando sobre a luz da garagem. O diamante era maior do que qualquer coisa que eu poderia comprar com meu salário de mecânico. Ela empurrou o celular na minha direção, quase vibrando de euforia. O Rafael Sampaio me pediu em casamento. Olha, pai, olha esse vídeo. Peguei o celular com cuidado, meus dedos calejados deixando marcas na tela. No vídeo, um restaurante chique, daqueles que só de olhar o cardápio já dá dor no bolso. Lustres de cristal, toalhinhas branquinhas e garçons uniformizados que pareciam saídos de novela. Rafael, de terno sob medida, um Rolex brilhando no pulso, ajoelhava-se diante dela com a caixinha do anel. Ele disse que quer casar em abril. Camila atropelava as próprias palavras, empolgada. Pai, você vai ficar tão feliz por mim. Ele é tudo o que eu sempre sonhei. Sorri, mas aquele vídeo não me enganava. Notei como Rafael mal olhou para a garçonete que servia água, quase demonstrando irritação pela interrupção. E o tom de voz dele, quando pensava que não estava sendo filmado, era cheio de condescendência. Claro, fico feliz por você, princesa, respondi, devolvendo o celular. E quando eu vou conhecer os pais dele? Ela riu sem jeito. Eles vão passar 2 meses viajando pelo Rio de Janeiro, mas voltam antes do casamento. O Rafael diz que não precisa esperar por eles para planejar nada. Do lado de fora, o barulho do trânsito no Belenzinho entrava pela garagem. Peguei outra chave inglesa, só para ocupar as mãos. Abril chega logo, comentei, tentando manter a voz neutra. Eu sei! Ela girou sobre os calcanhares, braços abertos, como quem quer abraçar o mundo. O Rafael sempre diz que, quando você sabe, você sabe. A lâmpada fluorescente fazia as ferramentas projetarem sombras estranhas na bancada. Vi o vídeo mais uma vez, enquanto ela segurava o celular. Algo na expressão dele, quando pensava que ninguém via, me causou um aperto no peito. Me mostra o anelo de novo, pedi. Ela estendeu a mão. O diamante era impecável, caríssimo, desses que mais parecem vitrine de shopping do que prova de amor, diferente da aliança simples que dei para a mãe dela há quase 30 anos. É lindo, Camila. Lindo mesmo. Ele tem bom gosto, sem dúvida. Ela sorriu, admirando o brilho da pedra. Ele quer te levar para jantar, amanhã à noite, só nós 3. Assenti, já pensando no terno esquecido no armário, me perguntando se seria bom o bastante para o tal restaurante. A mancha de óleo na minha camisa pareceu mais escura de repente, denunciando a diferença entre o meu mundo e o dele. Eu adoraria, falei, mas a verdade é que um arrepio gelado correu pela minha espinha. Antes de sair, Camila disse confiante. Pai, você vai amar o Rafael quando conhecer de verdade, eu prometo. A porta se fechou atrás dela. Fiquei sozinho com a moto desmontada e com as palavras dela ecoando.
Minhas mãos tremiam levemente enquanto pegava a chave inglesa de novo. 2 horas depois, já estava sentado no meu pequeno escritório encarando a tela lenta do computador. A foto da Helena, minha falecida esposa, sorria para mim do porta-retrato. O vestido de noiva dela era tão branco quanto a neve, e os olhos dela brilhavam do mesmo jeito que os de Camila naquela noite. Toquei a corrente de ouro no meu pescoço, onde ainda carregava minha aliança escondida sob a camisa. Preciso saber quem é esse rapaz, Helena, murmurei para a foto. Me ajuda a proteger a nossa menina. Quando finalmente carregou, abri o perfil do tal Rafael. Lá estava ele, Rafael Sampaio, analista financeiro na Luiz Consultoria. Na foto de perfil, encostado numa Ferrari vermelha, óculos seguros refletindo o flash, sorriso afiado como faca nova. Rolei pelas postagens e meu estômago embrulhava cada vez mais. Finalmente alguém que entende o valor das coisas boas, dizia numa foto com a conta caríssima de um jantar. A velha guarda não entende o sucesso moderno. Em outra, comemorando a promoção de um colega, ele comentou: "Parabéns, eu acho. Algumas pessoas se contentam com vidas comuns. Eu não. Ambição é tudo." Fechei a mão em punho. O problema não era o dinheiro, mas a arrogância por trás de cada palavra. O jeito como ele tratava os outros como descartáveis. Uma postagem de dezembro me congelou. Melhorando meu estilo de vida, uma escolha inteligente de cada vez. Às vezes é preciso deixar o passado para trás para alcançar o futuro. E no meio dos comentários ele escreveu sobre a namorada. Ela é perfeita, doce, confiante, e o pai dela é exatamente o tipo de homem simples que não complica. Homem simples. As palavras bateram em mim como soco no estômago. Recostei-me na cadeira. Ao redor, meu escritório parecia encolher. Fotos da família espalhadas pelas paredes. A formatura de Camila, sua primeira mudança, aniversários em que ela apagava as velas enquanto eu registrava tudo atrás da câmera. Sempre nós dois, sem rede de apoio, além das minhas mãos calejadas. As medalhas militares pendiam numa moldura simples, mas já faziam parte de uma vida que parecia de outro homem. O que importava era a promessa que fiz a Helena quando Camila nasceu. Eu protegeria a nossa filha de qualquer coisa. Continuei rolando as fotos do Rafael, ele em festas beneficentes, mas sempre se posicionando de forma a exibir o terno caro, nunca a causa. Em um retiro da empresa, escreveu: "Networking com as pessoas certas. Não é o que você sabe, é quem você conhece e como usá-los." Aquilo me arrepiou da cabeça aos pés. Do outro lado da parede, ouvi a Dona Lúcia Prado, vizinha de longa data, assistindo sua novela com a música dramática ecoando pelo ar gelado da noite. E eu fiquei ali, encarando a tela, sentindo que uma tempestade estava prestes a cair. Os sons de um bairro comum, onde cada vizinho ainda dava bom dia e todo mundo ralava para pagar as contas, ecoavam pela manhã. Pensei no rosto da Camila naquela noite, radiante, cheia de confiança naquele rapaz. Herdara da mãe a mania de ver o lado bom das pessoas, acreditar no amor e achar que todo obstáculo era só mais um quebra-molas da vida. Era uma das coisas que eu mais admirava nela, e agora me dava um frio no estômago. O reflexo no vidro da janela escura me encarava. Cabelos grisalhos, rosto marcado, mãos que denunciavam décadas de serviço honesto, justo o tipo de vida que o Rafael Sampaio parecia desprezar. Mas, com essas mãos, eu tinha embalado minha filha quando ela chorava, ensinado a pedalar, feito hora extra para bancar a faculdade dela. Fechei o notebook e fiquei ali, no breu, por um bom tempo. No dia seguinte eu estaria cara a cara com o tal Rafael. Queria olhar nos olhos dele e ver se batia com aquele tom arrogante das postagens nas redes sociais. Dar a ele uma chance de provar que minhas suspeitas estavam só na minha cabeça. Mas, se fosse exatamente o que parecia, um sujeito que via minha filha como mais uma aquisição, um troféu para subir na escala social, aí eu precisaria achar um jeito de protegê-la sem destruir sua fé no amor.
A foto da Helena, sua mãe, parecia se mover na moldura sobre a luz fraca do poste. Toquei a aliança embaixo da camisa, buscando força no metal que já tinha testemunhado uma vida inteira de compromisso. Amanhã eu começaria a descobrir que tipo de homem planejava se casar com a minha filha. Acordei com as redes sociais do Rafael martelando na mente. O sono vinha em pedaços, interrompido por sonhos onde a Helena me avisava: cuidado com os homens que tratam o amor como contrato de prestação. O sol de inverno mal atravessava as cortinas do quarto simples onde criei Camila sozinho, por 26 anos. O telefone tocou quando eu passava manteiga na torrada. Rotina de café da manhã que parecia carimbo de cartório. Sempre igual. A voz da Camila borbulhou no viva-voz, ainda eufórica com o noivado. Bom dia, pai! Dormiu bem? Eu não consegui pregar o olho. Passei a noite olhando para o meu anel. Bom dia, filha. Fico contente em ver você feliz. Larguei a faca e tentei manter a voz firme. Então, para hoje à noite, o Rafael fez reserva no restaurante Esquilos, às 7h30. Fica na Avenida Paulista, pertinho do Parque Trianon. Ele disse que é uma joia escondida da cidade. Conhecia o nome de ouvir falar, mas nunca pus os pés lá. Era o tipo de lugar em que a entrada deve custar o que eu gasto no mercado da semana inteira. Parece chique, respondi, já pensando se meu único terno decente daria conta do recado. É sim, o Rafael tem um gosto tão refinado. Ah, e os pais dele ainda estão no Rio de Janeiro. Devem voltar só perto do casamento. Claro, pensei. 2 meses curtindo de boa na serra, como se férias fossem um direito constitucional. Me lembrei das minhas, gastas pintando parede, reformando o telhado, ou levando Camila para Ouro Preto ver museu e comer pão de queijo. E quando eles viajaram? Perguntei. Logo depois do Natal, estão fazendo uma turnê cultural por Petrópolis e arredores. O Rafael diz que os pais adoram passar meses fora. Conveniente, né? Pensei, mas guardei para mim. Bem, tô ansioso para conhecer seu namorado de verdade, respondi. 7h30, então. Isso mesmo. E pai, capricha na roupa, viu? O Rafael valoriza boas primeiras impressões. Depois que desligou, fiquei parado na minha cozinha pequena, olhando os ímãs de geladeira com os desenhos que Camila fez no primário, as fotos da formatura, lembranças de uma vida construída com afeto e não com reais. A luz da manhã denunciava cada parede descascada, cada escolha em que priorizei praticidade porque o orçamento mandava. Passei a tarde me preparando como se fosse inspeção militar. Meu terno azul marinho, comprado 5 anos atrás para a formatura da Camila, estava pendurado na porta do armário. O tecido era bom, mas já trazia um remendo perto do bolso. No espelho vi um homem de 58 anos, cabelos mais prateados do que castanhos, rosto sulcado por décadas de trampo duro e de ser pai solteiro. Minhas mãos traziam marcas de oficina, calos de quem viveu de trabalho, de verdade. Nada a ver com a pele lisinha de quem ganha a vida com planilhas. Me barbeei com o aparelho elétrico que a Camila me deu no último Natal, porque pai moderno tem que ter cara de executivo, segundo ela. Vesti o terno e me senti meio fantasiado. Minha vida social se resumia a churrasco com o vizinho e aniversário de criança, onde o dress code é bermuda e chinelo. Enquanto ajeitava a gravata, organizei mentalmente as perguntas. Há quanto tempo ele pensava em casar? Quais os planos para o futuro? Ele realmente entendia quem era a Camila? Alguém que colocava lealdade e bondade acima de qualquer saldo bancário? Mas por trás das perguntas bonitinhas tinha o peso real. Por que a pressa? Por que os pais convenientemente ausentes? E, acima de tudo, ele amava minha filha pelo que ela é ou pelo que ela representa? O velho treinamento militar cutucava meu cérebro. Observar o terreno, avaliar riscos, preparar alternativas. Meu objetivo naquela noite era claro: descobrir que tipo de homem estava prestes a entrar para minha família. Peguei as chaves e a carteira. A foto de Camila aos 10 anos, segurando descalça um peixe maior que o braço durante um acampamento, sorriu para mim da cômoda. Eu consigo sozinha, pai, ela tinha dito. Esse espírito teimoso abriu portas na carreira de design de interiores, mas também a deixava vulnerável a quem confundia generosidade com ingenuidade.
Saí de casa no frio de janeiro, e a dona Lúcia Prado acenou da janela. Acenei de volta, agradecido por vizinhos que ajudaram a criar minha filha. Amizade de verdade, dessas que não se compra nem com 100 mil reais. No caminho, pensei. Estava indo para esse jantar do mesmo jeito que já encarei missões arriscadas, atento, preparado, mas torcendo pelo melhor. Queria acreditar que minha filha tinha encontrado um parceiro, mas temia que fosse um predador. O táxi parou em frente à fachada imponente do restaurante Esquilos, na Paulista. Lustres de cristal brilhavam pelas janelas gigantes, e um porteiro de luva branca apontava a entrada com pose de mordomo de novela. Ajustei a gravata, já sentindo o peso de cada real que aquele jantar ia me custar. Por dentro, mármore no chão, luz âmbar nos cantos e clientes com roupas que valiam mais do que o meu carro. A recepcionista, com sorriso treinado e olhar de raio-x, mediu minha roupa de cima a baixo. A reserva é no nome da Camila, disse, firme. Ela me guiou por mesas onde os homens ostentavam relógios que brilhavam mais do que poste novo da prefeitura e as mulheres carregavam joias que deviam precisar de seguro separado. Avisei Camila de longe. O rosto dela se iluminou e ela acenou animada, como se estivesse chamando o garçom para trazer pão de queijo de graça. Ao lado, Rafael Sampaio encarava o celular com a calma de quem acha normal deixar os outros esperando. Clássico. Camila se levantou rápido quando me aproximei, mas Rafael só saiu da cadeira no último segundo, como se aquele movimento fosse digno de prêmio olímpico. "Senhor Nogueira", disse ele. O aperto de mão foi mole, sem alma, daqueles que parecem comprimento de boneco inflável. Durou só o suficiente para não ser uma grosseria completa. "A Camila me falou muito sobre o senhor." O jeito que ele disse deixava claro, falou mais do que ele gostaria. "Também ouvi bastante sobre você", respondi, me acomodando. "E parabéns pelo noivado." O sorriso de Rafael era só dentes, sem um pingo de simpatia. "Obrigado. Estamos bem animados com o futuro juntos." Fez sinal imperioso para o garçom, como se fosse dono do restaurante Esquilos. "O vinho desta noite será um Bordeaux Safra 2009. Sem perguntar a opinião de ninguém. O garçom assentiu e sumiu. Rafael cruzou os dedos, estilo entrevistador da televisão. "Então, senhor Nogueira, a Camila me disse que o senhor trabalha com as mãos. Deve ser satisfatório." A pausa antes da palavra satisfatório soou como quem engole veneno. "Sou mecânico. Arrumo o que está quebrado." Que refrescante. Eu, por outro lado, trabalho com finanças, portfólios, investimentos de risco, outro universo completamente. Camila esticou a mão por cima da mesa. "Papai reconstruiu a moto dele do zero, uma Harley antiga, dos anos 70. É linda." Rafael olhou para o Rolex com ostentação. "Um hobby perigoso para alguém da sua idade, não? Bom, cada geração enxerga os riscos de um jeito." O vinho chegou e ele fez todo um teatro de degustação, como se fosse jurado de reality show. Depois deu sinal para encherem nossas taças, sem sequer perguntar se queríamos. A Camila comentou do seu bairro no Belenzinho. Tão pitoresco, trabalhador. Imagino que o senso de comunidade compense certas limitações. Que limitações? Escapou da minha boca antes que eu pudesse frear. O sorriso dele se abriu como porta giratória de shopping. Nada específico, só que, quando se experimenta um padrão de vida diferente, é difícil voltar a gostar do básico. Mas claro, isso é geracional. Olhei para ele e pensei, se condescendência fosse mel, ele estaria escorrendo do pote quebrado. Ele apontou o restaurante ao redor. Lugares como este, sua geração talvez veja como extravagância. A minha, como investimento em experiências. Camila se remexeu desconfortável. "Rafael, o papai também gosta de coisas boas." "Claro", interrompeu suavemente. "São só perspectivas diferentes de valor." Ele me encarou. "Qual o senhor considera a sua maior conquista?" A armadilha clássica. Se eu respondesse com orgulho, ele diminuiria. Se fosse humilde, pareceria sem ambição. Respirei fundo. "Criar a Camila." Ele assentiu,
mas o olhar era calculista. Admirável. Imagino que, como pai solteiro, tenha sido difícil. Recursos limitados, não? Não é à toa que a Camila valoriza ter alguém que possa oferecer um futuro melhor. Cada palavra parecia um golpe de boxeador. O rosto da minha filha corou. Rafael, por favor. O quê? Só estou reconhecendo os sacrifícios do seu pai. Agora os dias de aperto acabaram. A Camila merece coisas boas. Não acha, senhor Nogueira? Segurei o guardanapo até meus dedos ficarem brancos. Ao redor, talheres e copos tilintavam como se a orquestra do constrangimento estivesse tocando só para nós. O garçom trouxe o cardápio, mas Rafael o dispensou com um gesto. Na verdade, pode trazer a conta. A pasta de couro chegou e ele fez cena ao conferir, sobrancelhas arqueadas em surpresa de novela. Ora, ora! Disse empurrando a conta para mim com lentidão cruel. A tradição manda que o pai da noiva pague o jantar. Olhei o valor. R$ 347. Fiquei paralisado. Rafael não precisava. Camila tentou protestar. Bobagem, querida. Seu pai quer mostrar apoio ao nosso noivado. Não é, senhor Nogueira? O silêncio esticou como elástico prestes a arrebentar. Respirei fundo, peguei a carteira surrada de tanto uso e entreguei meu cartão. Tá tudo bem, princesa. Ele sorriu, satisfeito como quem ganha na raspadinha. Excelente! Gosta de homens que entendem protocolo? Mexeu no celular como se já tivesse esquecido a minha humilhação. Sabe, Camila temia que o senhor não aprovasse nosso relacionamento, mas eu disse que adultos maduros sempre encontram um jeito de se dar bem. A palavra maduro bateu como um tapa. Assinei o recibo com a mão trêmula. O total, R$ 347. Quase uma semana de salário. Doeu. Nada como uma boa refeição em família, disse Rafael animado. Deve ser um upgrade em relação aos seus restaurantes habituais, não é, senhor Nogueira? Levantei devagar, a cadeira arrastando no chão, como se gritasse a vergonha. Camila me olhava entre choque e tristeza. Obrigado pelo jantar, ele continuou, ainda sentado. Tenho certeza de que a Camila adorou ver os seus dois homens favoritos juntos. Crueldade disfarçada de gentileza. Um espetáculo frio diante da minha filha. Pai! Murmurou Camila, erguendo-se também. O anel de noivado brilhou sob a luz das velas, faiscando sobre a toalha branca como se zombasse de mim. Olhei para Rafael Sampaio, ainda recostado na cadeira com a confiança de quem nunca pagou a conta da vida de verdade. O terno caro, o cabelo alinhado como o comercial de shampoo e aquela cara de quem acha que o mundo foi feito só para ele. Tudo nele gritava privilégio. Camila, murmurei, quase num sussurro. Acho que a gente precisa conversar. Toquei de leve o cotovelo dela, guiando-a para longe da mesa, em direção a uma alcova mais tranquila, perto da entrada do restaurante Esquilos. Atrás de nós, Rafael já estava mergulhado no celular, como se o jantar fosse apenas mais uma reunião de negócios que ele tinha fechado com sucesso. A alcova tinha uma luz baixa, daquelas que fazem a gente achar que todo mundo fica mais bonito, perfeita para conversas que não cabem no meio do salão. Através do vidro âmbar, dava para ver a correria da Avenida Paulista, pessoas comuns, vivendo suas vidas sem imaginar o drama de novela mexicana que se desenrolava ali. Pai! Camila se encolheu, mexendo as mãos no colo. Princesa. Tentei manter a calma, mesmo com a raiva fervendo no peito. Preciso que você pense bem no jeito como ele nos tratou hoje. Ela olhou fixamente para o anel de noivado que refletia a luz como se fosse uma estrela particular. Talvez ele só estivesse nervoso. Primeiras impressões são complicadas. E ele sabe o quanto você significa para mim. Nervoso? Soltei uma risada curta. Então aquele jeito de falar do nosso bairro era ansiedade?
E me fazer pagar a conta como se estivesse me fazendo um favor também era nervosismo? O rosto dela corou. Ele vem de um mundo diferente, pai. Outros costumes. Talvez para ele isso seja normal. Camila, olha para mim. Ela ergueu a cabeça e, por um instante, vi de novo a garotinha que um dia engatinhou no meu colo, perdida num mundo grande demais. Um homem que te ama de verdade jamais humilharia seu pai de propósito. Falei firme. Ele não debocharia do bairro onde você cresceu, nem desprezaria o trabalho que colocou comida na sua mesa. Mas eu o amo, sussurrou, quase como uma prece. E ele diz que me ama. Amor não é só palavra, filha. Amor sem respeito é igual pizza sem queijo. Não faz sentido. Ela mordeu o lábio, insegura. E se você estiver certo? E se eu tiver cometido um erro enorme? Meu coração doeu, mas respirei fundo. Então você vai descobrir o que fazer depois. E lembra, aconteça o que acontecer, você nunca vai estar sozinha. Você tem gente que te ama de verdade, do jeito que você é, sem impedir que sinta vergonha de onde veio. Ela enxugou os olhos com o guardanapo, deixando marquinhas no pano chique. Me sinto tão boba, tão ingênua. Como não percebi isso antes? Porque você tem um bom coração. Acredita no melhor das pessoas. Nunca deixe ninguém te convencer de que isso é fraqueza. Apertei as mãos dela. Você merece alguém que valorize o que você valoriza, não alguém que veja o seu amor como degrau para subir na vida. Do outro lado do vidro, Rafael falava ao celular, todo relaxado, como quem acabou de marcar gol no rachão. Ele sempre fala do nosso bairro como se fosse um fardo, disse Camila, quase envergonhada. Sua mãe e eu escolhemos aquele bairro porque era cheio de gente boa. Você cresceu cercada de professores, lojistas, vizinhos que te viram dar os primeiros passos. Isso é motivo de orgulho, não de vergonha. Ela suspirou, mas parecia não ter certeza. Será? Porque, do jeito que ele falou hoje, parecia que trabalho honesto é coisa de se esconder. Olhou para Rafael, que desligava o telefone, impaciente. Ele deve estar se perguntando por que está demorando tanto. Deixe que se pergunte, respondi firme. Essa conversa é sobre você, não sobre ele. O que devo fazer, pai? A pergunta que eu tanto temia finalmente veio. Pensei em Helena, no que ela teria dito à filha naquele momento. Só você pode decidir, princesa, mas aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui, sempre. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha, mais do que você imagina. Camila se levantou, ajeitou o vestido e respirou fundo. Eu deveria voltar. Ele vai querer ir embora logo. Levantei também, lutando contra a vontade de pegá-la no colo como quando era pequena. Só lembra do que conversamos, tá? E confia nos seus instintos. Eles são melhores do que você pensa. Voltamos juntos para o salão, com a mão dela apoiada no meu braço. Mais tarde, já no táxi, o restaurante Esquilos ficou para trás, enquanto a fachada iluminada da Avenida Paulista sumia pela janela. Eu me afundei no banco de vinil gasto, sentindo o peso dos meus 58 anos se espalhar pelos ossos como friagem de madrugada. O rádio do motorista tocava um samba suave, contraste com a sinfonia de buzinas lá fora. Pelas janelas embaçadas, via a cidade se transformando, arranha-céus modernos cedendo espaço a prédios antigos de tijolinhos, vitrines de luxo substituídas por padarias e lavanderias de bairro. Meu mundo, o mesmo que Rafael tinha ridicularizado a noite toda. Instintivamente, levei a mão à corrente de ouro sob a camisa, segurando firme a aliança de Helena. Fazia 28 anos que a colocara em seu dedo e 18 que a tirara pela última vez. A promessa que fiz ao lado da cama dela ecoou forte. Cuide da nossa menina, Gus. Proteja-a de quem a fizer sofrer. Na época, achei que significava joelhos ralados e corações partidos de adolescente. Nunca imaginei alguém como Rafael, capaz de cortar a autoestima dela em pedacinhos
enquanto sorria e chamava isso de amor. A ponte do Belenzinho se estendia à frente, seus cabos refletindo a luz dos postes como uma rede de fios prateados. Abaixo, o rio corria escuro e sem pressa, indo em direção ao porto onde eu havia pisado em São Paulo pela primeira vez, 40 anos atrás, recém-saído do serviço, com nada além de esperança na mochila e teimosia na cabeça. "O que você faria, querida?" Murmurei para a janela, observando o rosto de Helena se formar na condensação. Como posso protegê-la sem perdê-la? Mas eu já sabia qual seria a resposta. Helena nunca engoliu desaforo, fosse de engravatado metido à besta ou de moleque de bermuda rasgada. Quando Camila tinha 8 anos e Júnior Silva puxava suas tranças na escola, Helena marchou até o parquinho e deu um sermão sobre respeito no menino que o deixou mais quieto que criança depois de bronca de vó. Não foi na base da ameaça, mas sim no peso devastador da autoridade moral. O táxi atravessou a ponte e entrou em território conhecido. Prédios de fachada antiga com escadas de incêndio parecendo labirintos. Quintais minúsculos onde o pessoal plantava tomates e rosas lado a lado. A janela da Dona Lúcia Prado brilhava em um amarelo quente, e a televisão dela servia de trilha sonora para o compasso da vizinhança. Pensei no rosto de Camila, tão seguro antes, mas agora abalado depois que pedi para ela reparar de verdade no comportamento de Rafael Sampaio. Aos poucos, ela estava começando a enxergar. Aquele charme que mais parecia maquiagem de carnaval, escondendo arrogância. Aquele cuidado que era só controle com laço de fita. Mas ver e aceitar são passos bem diferentes, ainda mais quando o coração insiste em escrever novela onde só tem boletim de ocorrência. Meu peito apertou lembrando da humilhação daquela noite. Rafael debochando do nosso bairro como se fosse peça de museu, e ainda deslizando aquele cheque pela mesa, calculando cada centavo para me cutucar. Ele sabia que eu pagaria de qualquer jeito, pelo bem da minha filha, mas o recado era claro. Você é velho, fraco, ultrapassado e seu amor por Camila não significa nada. Você está errado nisso, garoto. Resmunguei para os postes de luz. O táxi diminuiu a marcha entrando na minha rua, onde as árvores já ensaiavam brutos de primavera. As luzes das varandas derramavam calor na noite, e ouvi o seu Fox atravessando a calçada com os sacos de lixo, preparando-se para a coleta. Gente simples vivendo vida simples, construindo com as próprias mãos e coração, sem precisar de rótulos de sucesso estampados na testa. Passei 30 décadas nesse bairro, vi criança virar adulto, vizinho casar, separar, perder emprego e se reerguer. E eram essas pessoas, professores, mecânicos, lojistas, que Rafael achava inferiores a ele, porque mediam valor em relações, não em saldo bancário. A aliança apertava meu peito quando o táxi parou em frente à minha casa. Pela janela vi a sala onde ensinei a Camila a amarrar os cadarços, onde passamos manhãs de sábado vendo desenho e montando cabanas de cobertor que pareciam condomínios. Ali também foi onde Helena e eu sonhamos juntos, e onde depois eu criei nossa filha sozinho. Prometi a você que a protegeria, Helena. Falei ao assento vazio. Aquele rapaz é perigoso, mas não com soco ou arma. O pior é que ele quer posse, não amor. Paguei o motorista com uma gorjeta decente, porque ninguém chega em casa de barriga cheia sem alguém ralando por trás do volante. Fiquei um instante parado na calçada, olhando para a casa que guardava 3 gerações de vida honesta. Amanhã eu ligaria para Camila. Não para mandar, mas para conversar de verdade. Queria que ela enxergasse a escolha que estava fazendo. Se Rafael quisesse guerra, que fosse. Logo ele aprenderia que subestimar um homem pelo macacão de graxa é pedir para tomar lição de vida. Subi devagar a escada, girei a chave na fechadura que sempre esteve aberta para qualquer vizinho precisando de abrigo, conselho ou só um prato de comida quentinha. Lá dentro, a casa esperava em silêncio, cheia de lembranças e promessa de futuro. Já faziam 6 semanas desde aquele jantar desastroso. 6 semanas de telefonemas tensos e conversas de ensaio. Camila vinha fazendo perguntas sobre respeito, sobre amor, sobre a diferença entre ser cuidada e ser controlada. E cada dúvida dela deixava Rafael mais nervoso, mais desesperado para manter a coleira curta. Foi então que ouvi um ronco de motor caro rasgando a paz da noite, seguido pelo estrondo de uma porta batida com raiva. Pela janela, vi Rafael atravessando minha calçada, seu casaco chicoteando atrás dele feito bandeira de guerra. Nem bateu, escancarou. Abri a porta e o encontrei parado na minha varanda, todo polido por fora, mas com a máscara rachada.
Passou direto por mim, olhando para os móveis simples e fotos de família com cara de quem tinha pisado em lama. Precisamos conversar, disse ele, com aquele tom de dono da bola. Sobre o quê? Retruquei, fechando a porta devagar. Não se faça de desentendido. Camila está diferente. Está cheia de dúvida. Eu sei que você anda envenenando a cabeça dela contra mim. Será? Respondi calmo, observando-o andar de um lado para o outro, feito leão preso em zoológico. Que exatamente acha que eu disse? Que eu não respeito a família, que não dou valor. Você a fez questionar tudo sobre nosso relacionamento. E só contei o que vi. Nada mais, nada menos. E o seco como pão dormido. Ah, o pai preocupado. Que comovente. Mas aqui vai o combinado. Amanhã você liga para ela, pede desculpa e diz que estava errado. O rosto dele ficou vermelho. A máscara caiu de vez. Então você vai descobrir como é perder o acesso à sua filha. Olhei bem dentro daquela fúria arrogante, do desespero escondido atrás do terno caro. Era um homem que nunca tinha ouvido um não na vida. Para ele, dinheiro era martelo que resolvia qualquer prego. Jovem, disse baixinho, cuidado para não estar esquecendo quem você é. Ele sacou o celular como se fosse arma. Ligo agora para Camila. Digo que você me ameaça por ciúmes. Quem você acha que ela vai acreditar? No noivo apaixonado ou no pai amargo? Mas algo na minha postura o fez hesitar. Deu meio passo para trás. Você não entende, gritou. Trabalhei duro demais para chegar onde cheguei. Não vou deixar um velho mecânico destruir o que construí. E o que exatamente você construiu? Perguntei. Sucesso, dinheiro, futuro. Apontou para minha sala modesta. Pois isto aqui, apontei para as fotos de Camila criança na lareira, é conquista de verdade. 26 anos de histórias para dormir, joelhos ralados e lição de casa feita com carinho. Ele torceu a boca. Sentimentalismo barato. O mundo é feito de poder e dinheiro. Talvez o seu mundo seja. Mas Camila vem de outro, onde caráter vale mais que cheque. O suor já escorria sob a camisa cara dele. Ela vai me escolher. No fim, ela vai escolher a vida que posso dar. Será mesmo? Perguntei baixo. Porque pelo que tenho visto, ela está aprendendo a diferença entre ser sustentada e ser amada. Por um instante achei que ele fosse partir para cima de mim. O corpo dele ficou rígido, os punhos fechados como se estivesse prestes a explodir. Mas algo, talvez a minha calma ou talvez aquele instinto que avisa quando a pessoa já perdeu a queda de braço moral, o fez se conter. Isso não acabou, disse ele, mas com um fio de voz que não convencia nem vendedor de tapete no sinal. Camila é minha. Ela me escolheu, não você. Camila não é propriedade, rapaz. Gente não tem dono, respondi, firme. Ele foi até a porta, virou-se mais uma vez e disparou. Você não tem ideia com quem está lidando, murmurei baixinho. Acho que tenho sim. Assim que ele bateu a porta, fiquei parado, ouvindo o motor do carro dele rugindo noite adentro. Pelas paredes finas, dava para escutar a televisão da Dona Lúcia Prado e o cachorro da família Almeida latindo pro nada no quintal. Vida normal de vizinho normal. Mas para mim, nada mais parecia normal. Peguei o telefone para ligar para Camila, mas desliguei. Aquela conversa precisava ser cara a cara. No fim da tarde seguinte, lá estava eu na Avenida Paulista, diante do prédio dela, segurando um buquê de margaridas. As flores preferidas da mãe dela, Helena. Minhas mãos calejadas até estranharam aquele gesto delicado. O porteiro me reconheceu das outras visitas e anunciou. É o senhor Nogueira. Pode subir, respondeu a voz da minha filha pelo interfone, quente, mas desconfiada. O elevador demorou uma eternidade até chegar ao 15º andar. Tive tempo para pensar em como contar que o tal Rafael Sampaio tinha aparecido na minha casa de noite, ameaçando que eu pedisse desculpas. Como é que se fala isso para a própria filha sem parecer que está mandando na vida dela? Camila abriu a porta antes mesmo de eu bater. Parecia exausta. As olheiras denunciavam noites mal dormidas e o sorriso habitual dela estava mais para figurante de comercial de remédio para dor de cabeça. Pai!
disse ela, me dando espaço para entrar. O que o senhor está fazendo aqui? Trouxe isso para você. Entreguei as margaridas. Vi o rosto dela se suavizar. E queria conversar. O apartamento era bonito, todo moderninho, cheio de linhas retas e móveis caros, mas tinha a frieza de consultório de dentista. Arrumado, mas sem calor de casa. Vou pôr as flores na água. Quer um café? Seria ótimo, princesa. Ela voltou com 2 canecas fumegantes. O sofá era lindo, porém mais duro que banco de praça. Camila se encolheu ali, dobrando as pernas como fazia quando criança e, por um instante, vi minha menininha de novo. Quero que saiba, filha, comecei devagar, que não importa o que aconteça entre você e o Rafael, eu te amo. O que mais importa para mim é a sua felicidade. Ela assentiu, mas os olhos denunciavam medo. Mas preciso te contar uma coisa. O Rafael foi me procurar ontem à noite. A caneca dela parou no meio do caminho. Ele fez o quê? Foi lá em casa. Disse que você anda fazendo perguntas, desconfiando. Queria que eu ligasse pedindo desculpa e jurasse que estava enganado. Quando eu recusei, ele soltou umas ameaças de cortar o meu contato com você. Apoiou a caneca na mesa com as mãos trêmulas. Não acredito. Quer dizer, eu sabia que ele andava nervoso, mas ir até a sua casa? Ela ficou em silêncio, mexendo no café. Ontem ele chegou dizendo que tinha tido um dia difícil no trabalho, mas agora, pensando bem, olhou para mim, o horror crescendo no rosto. Pai, me desculpa, nunca achei que ele faria isso. Você não tem que se desculpar por nada, filha, mas confesso que estou preocupado. O jeito como ele falou de você parecia que estava descrevendo um objeto, não alguém que ele ama. Ela enxugou os olhos. Ele nunca tinha falado mal do nosso bairro, nem me fez sentir vergonha de onde vim, mas ultimamente está diferente. E como você se sente em relação a isso? Confusa, magoada. Eu amo Rafael, de verdade. Mas o homem que eu conheci não ameaçaria o meu pai, nem tentaria me afastar da família. É assim que começa, filha. Primeiro vêm as críticas pequenas, os amigos não prestam, a roupa não combina, a família atrapalha, e quando a gente vê, já está cercado. Ela caiu em si, lágrimas escorrendo. Ele faz isso, comentários sobre minhas roupas, meus amigos, e eu não percebi. Você não percebeu porque acreditou nele. Amar também é querer enxergar o melhor. Isso não é fraqueza, é quem você é. Ela se encolheu, insegura. Mas e se eu estiver jogando fora algo bom por medo? Pensei em Helena, minha companheira, que já não estava mais aqui, e na promessa que fiz de proteger nossa filha. Às vezes, proteger também é dar espaço para ela encontrar a própria força. Só você pode responder isso, mas uma coisa eu te digo: homem que ama não tenta separar a mulher da família. Ela chorou baixinho no meu ombro. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando os móveis caros que pareciam menos importantes do que aquele abraço. Não sei o que fazer, pai. Você não precisa decidir tudo hoje. Só lembre, seja qual for sua escolha, eu sempre estarei aqui. Os olhos dela estavam vermelhos, mas pela primeira vez em semanas brilhavam com clareza. Eu te amo, pai, muito. Eu sei, princesa, sempre soube. Ficamos ali, em silêncio, pai e filha, reconstruindo o elo com base na honestidade. Alguns dias depois, lá estava eu no casamento. Abril ensolarado, cadeiras brancas enfileiradas nos jardins. Eu de terno azul marinho, que já tinha visto mais batalhas do que a seleção em Copa, puxava o paletó tentando me sentir à altura dos convidados engravatados. Todos circulavam com taças de champanhe na mão, conversando sobre ações, viagens ao Rio de Janeiro e relógios caros. O único que eu conhecia dali eram os amigos de faculdade da Camila, que me acenaram de longe. O resto era gente do mundo de Rafael. Camila, linda no vestido reformado de Helena, parecia um sol. A renda escolhida pela mãe dela 40 anos antes agora contava uma nova história. Na hora das fotos, um fotógrafo apareceu e pediu educadamente: "Senhor, pode se afastar um pouquinho?" Recuei, vendo Rafael posar com o padrinho. O sorriso dele,
Meio vitorioso, parecia dizer: aqui quem manda sou eu. Cada gesto me lembrava que eu estava ali apenas por tolerância, como aquele parente que a gente só convida para o churrasco porque a mãe insiste. Um incômodo a ser administrado e escondido no canto. Pai! Camila surgiu ao meu lado, radiante, mas com um brilho de tensão nos olhos. Venha conhecer os amigos de faculdade do Rafael. Mas antes que eu pudesse dar um passo, Rafael Sampaio apareceu com aquela leveza ensaiada de quem treina até o jeito de piscar. Querida, o fotógrafo precisa de você para mais algumas fotos. Seu pai pode se apresentar depois. Ela hesitou, olhou de um para o outro, mas ele já a afastava com a mão firme na cintura. Confie em mim, teremos tempo de sobra para conversar mais tarde. E lá foi ela, como se fosse puxada por controle remoto. Eu, sozinho entre estranhos, caminhei até as mesas da recepção, caçando meu nome nos cartões. Mesa 12. Longe da festa, num canto escondido, ao lado da tia-avó idosa da Camila e de um casal que eu nunca tinha visto. A mensagem era clara. Família, mas só um pouquinho. Você deve ser o pai da Camila? Uma mulher de colar de pérolas me estendeu a mão. Sou Caroline, colega de Rafael. Ele nos falou tanto sobre o senhor. Pelo tom dela, percebi que essas histórias não deviam ter sido exatamente elogiosas. Só coisas boas, espero, respondi com neutralidade de quem está num velório. Ela riu como o sino de vento em tempestade, leve, mas um pouco irritante. Ah, o Rafael é cheio de observações inteligentes sobre as pessoas. Ao redor, a recepção seguia um balé milimetricamente ensaiado. Garçons deslizavam com bandejas de prata, taças enchiam antes mesmo de esvaziar e as conversas iam e vinham na cadência típica de gente acostumada a falar com quem tem o mesmo saldo bancário. Encontrei meu lugar e cumprimentei tia Conceição, que apertou minha mão com um carinho genuíno, e a família Almeida, simpática, que conhecia a Camila desde pequena. Por um instante, me permiti relaxar. Foi aí que Rafael Sampaio surgiu de novo, com aquele sorriso de predador disfarçado de charme. Senhor Nogueira, o senhor está achando tudo dentro dos seus padrões? A pergunta voou pela mesa como flecha com ponta de veludo. O ambiente silenciou um pouco, esperando o meu tom de resposta. Está tudo lindo. Você e Camila fizeram um trabalho maravilhoso. Bem, Camila tinha ideias muito específicas sobre elegância. Acho que alcançamos algo sofisticado, embora, claro, tudo isso deva ser bem diferente do que o senhor está acostumado. Tia Conceição segurou o guardanapo com força. Os Almeida trocaram olhares desconfortáveis. Diferente pode ser bom, respondi, sorrindo de leve. Ah, com certeza. Variedade é o tempero da vida, disse ele, já se aproximando da minha cadeira. Enquanto me sentava, senti um puxão repentino. A cadeira deslizou para trás no exato momento em que apoiei meu peso e fui ao chão feito saco de batatas. O baque arrancou o ar dos meus pulmões e rasgou a costura do paletó. O salão parou. Conversas cessaram. Taças congelaram no ar. Ups! Disse Rafael, com a voz clara, como se estivesse no palco. Parece que alguém anda meio instável. A idade pesa, né? Mas os olhos dele brilhavam de triunfo, deixando cair a máscara. Talvez o senhor se sinta mais confortável perto do chão. Seu lugar é aí mesmo. Suspiros ecoaram pelas mesas próximas. Tia Conceição quase se levantou, horrorizada. A família Almeida ficou boquiaberta. Do outro lado do salão, ouvi o grito de Camila, abandonando o buquê como quem larga celular que cai na água. Correu até mim, apavorada. Eu fiquei alguns segundos no chão, sentindo cada um dos meus 58 anos pesarem como sacos de cimento nas costas. E, enquanto isso, o sol de primavera iluminava a cena com alegria cínica, indiferente ao vexame. Atrás de mim ouvi passos apressados. Márcia, anda logo, estamos atrasados demais. Entrava um casal distinto pelo arco do jardim, ainda com o ar de quem a tinha acabado de saltar do ônibus errado em Petrópolis.
O homem, de porte militar inconfundível, escaneava o ambiente como se fosse terreno hostil. Os convidados constrangidos, o silêncio cortante e eu sendo ajudado pela filha. Barbosa, chamou alguém perto da entrada. Que alívio! Pensei que o voo tivesse atrasado demais. Mas o colega militar já não ouvia nada. Parou como estátua, os olhos cravados em mim, tentando confirmar o que a memória gritava. Não pode ser, murmurou, largando a mão da esposa, Márcia Sampaio. Ainda tentando ajeitar meu paletó rasgado, ouvi as passadas firmes ecoando. Não eram de festa, eram de quartel. Senhor, é mesmo o senhor? Levantei o rosto e reconheci, envelhecido mas inconfundível, aquele companheiro de trincheira. Barbosa? Ele piscou, como se o passado tivesse voltado de uma vez só. Sargento Nogueira! Não acredito! Rafael congelou, pálido, sem entender nada. Barbosa se voltou para todos, a voz firme de quem já gritou ordens no meio da poeira. Senhoras e senhores, preciso que todos entendam algo. Este homem aqui não é qualquer convidado. Este é o Sargento Nogueira, herói de guerra. O salão se calou. Até o quarteto de cordas deixou os arcos escorregarem das cordas. Em abril de 2003, no Iraque, insurgentes invadiram nossa posição. Eu estava ferido, encurralado. Este homem me carregou por mais de 200 metros sob fogo cerrado. Salvou minha vida. A multidão suspirou em uníssono, como plateia de novela em cena final. Eu o recomendei para receber a Estrela de Prata, continuou Barbosa, com a voz embargada. Ele não é um homem qualquer. É alguém que provou sua honra com sangue e coragem. O rosto de Rafael perdeu toda a cor. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele parecia ter engolido uma pedra. E ali, diante de todos, o jogo virou. O mecânico simples, que ele vivia tirando sarro, na verdade era um herói de guerra condecorado, do tipo de coragem que Rafael Sampaio não conseguiria nem sonhar em ter. Ele nunca me contou isso, murmurou Camila, a voz trêmula ecoando no salão, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Ela me encarava como se estivesse me descobrindo de novo. Pai, eu só estava fazendo o meu trabalho, interrompi, desconfortável com o peso daquela atenção. Qualquer soldado faria o mesmo. Negativo, sargento, nenhum soldado, retrucou Barbosa com a voz embargada. O senhor salvou a minha vida para que eu pudesse voltar para Márcia, ver meu filho crescer e, principalmente, poder trazê-lo até este altar hoje. Ele se virou para Rafael, que já estava branco como vela de 7 dias, finalmente percebendo o tamanho da burrada que tinha feito. Este homem é a razão de eu ter uma família, declarou Barbosa, encarando a plateia atônita. Ele é um verdadeiro herói, e se eu tivesse visto alguém tratá-lo com menos do que respeito total, seus olhos cravaram em Rafael, cheios de uma decepção de pai bravo, aquela que dói mais que qualquer grito. O burburinho tomou conta do salão. Taças de vinho ficaram largadas nas mesas e todo mundo olhava para o sujeito de paletó rasgado, aquele mesmo que havia carregado o pai dos noivos para um lugar seguro em plena guerra. Ao meu lado, Camila apertou minha mão com força, misturando orgulho e carinho. Bem-vindo ao lar, sargento, disse Barbosa em posição de sentido, num gesto que mais parecia a despedida solene de um soldado a seu comandante. O silêncio se estendeu, até que Rafael deu um passo à frente. O predador confiante que havia armado minha humilhação tinha sumido. No lugar, estava um rapaz encarando os cacos do próprio caráter. Sua voz falhou. Ele pigarreou e tentou de novo, se aproximando do microfone da banda. Preciso falar com todos vocês. A galera se remexeu, desconfortável. Camila agarrou meu braço como quem segura a bolsa no ônibus lotado. O que aconteceu aqui hoje, o que eu fiz é imperdoável. As palavras ecoaram no salão, cada sílaba pesando como chumbo. Passei meses tratando esse homem com desdém e desprezo. E agora percebo que isso me torna não apenas errado, mas pequeno, mesquinho. Márcia Sampaio levou as mãos à boca, horrorizada com o filho.
Barbosa permaneceu firme, de braços cruzados, esperando para ver se o garoto teria mesmo peito para se redimir. Meu pai acabou de contar que o sargento Nogueira salvou a vida dele no Iraque. O que ele não contou é que eu, por meses, tratei esse herói como se fosse um zero à esquerda. Porque ele era mecânico. Porque morava no Belenzinho e não na Avenida Paulista. Porque eu era inseguro demais e burro bastante para achar que status vale mais do que caráter. Uma convidada cochichou com o marido. Esse aí vai dormir no sofá por uns bons anos. Peguei só um pedaço da frase, mas deu para entender. Rafael continuou, quase tropeçando nas próprias culpas. Fiz piada com o bairro dele. Zoei o trabalho, os valores. Obriguei-o a pagar jantar caro só para vê-lo suar com a conta. E hoje, no auge da minha imbecilidade, puxei a cadeira dele, vi o homem cair e ainda disse que o lugar dele era no chão. Um odó coletivo percorreu o salão. Até o fotógrafo ficou sem saber se registrava ou se respeitava o mico histórico. E por quê? A voz dele saiu falha. Porque eu estava com medo. Com medo de não estar à altura do meu pai. Medo de que Camila percebesse que eu não sou metade do homem que este sargento é. Então, escolhi o caminho mais covarde. Diminuiu alguém maior do que eu. E ele virou-se para mim, deixando de lado o microfone e falando direto do coração. Senhor Nogueira, Sargento Nogueira, eu peço desculpas. O senhor salvou meu pai e eu retribuí tentando lhe humilhar diante da sua filha. Não espero perdão, mas queria a chance de merecê-lo. O salão ficou tão silencioso que até os garçons congelaram no meio do serviço. A vergonha dele pesava mais que feijoada em dia de calor. Quero aprender com o seu exemplo, sargento. Quero ser o tipo de homem que honra e protege, não que ataca por medo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Camila, assistindo ao marido desmontar as próprias máscaras. Márcia já estava ao lado de Barbosa, ambos olhando o filho com uma mistura de tristeza e esperança. Dei um passo à frente, sentindo o peso da aliança de Helena contra meu peito. Lembrança da promessa de proteger nossa filha. Mas proteção também era ensinar os outros a tratá-la do jeito certo. Filho, minha voz ecoou. Coragem de verdade não é só enfrentar a guerra, é admitir, em público, quando a gente erra. O que importa agora não é o que você fez, e sim o que vai escolher fazer daqui em diante. Ele respirou fundo, aliviado quando estendi a mão e puxei-o para um abraço. Família, isso, acrescentei baixinho. Segurar firme nos momentos bons e nos momentos em que a gente derrapa feio. Barbosa se aproximou, ainda firme como militar, mas com olhos quentes como o de um pai orgulhoso. Esse é o homem que eu sabia que existia em você, Rafael. Márcia juntou-se ao círculo, chorando, abraçando Camila e a mim. Sofri com o que vocês passaram, mas agradeço porque meu filho encontrou forças para se endireitar. O fotógrafo ergueu a câmera, hesitante. Registro. Claro, respondeu Camila, firme, enlaçada em mim e segurando o marido pelo braço. E foi ali que nossa família realmente começou. Os aplausos vieram tímidos, crescendo até virarem um estouro. Senti a presença de Helena como se estivesse ao meu lado. Nossa filha escolhera bem, não o homem que Rafael tinha sido, mas o homem que ele estava aprendendo a ser. A banda voltou a tocar. Casais invadiram a pista. E lá fora, nos jardins, as árvores floridas lembravam que a vida sempre dá uma segunda chance. Agora me diz, que lição de vida você tira dessa história? Você seria capaz de perdoar alguém tão arrogante como o Rafael? De 1 a 10, que nota você dá a essa história? Ah, e não esquece de dar seu like e se inscrever nesse canal, tá? Até a próxima, beijos!